Vocês encontraram Gênesis capítulo 12, versículo de número 10? Nós vamos hoje dar prosseguimento aos nossos estudos sobre a vida do patriarca Abraão. Nós queremos entender e compreender o que é fé e como a vida deste homem pode nos ajudar nesta jornada que nós temos. Gênesis 12 e 10, a palavra do Senhor diz assim: havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. A Sara já tinha 60 anos de idade aqui. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conserve a vida. Que legal, hein? Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher, olha a linguagem, era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Mulher, mulher, mulher. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão. E eles o acompanharam. A ele, a sua mulher e a tudo o que ele possuía. Amém. Pai Santo, rogamos a tua inspiração sobre as nossas vidas nesta manhã, enquanto vamos ler a tua palavra. Senhor, fale conosco. Nós precisamos desesperadamente ouvir a tua voz. Nós precisamos do Senhor desesperadamente, Senhor. Cuide de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, aquieta o nosso coração diante da nossa ansiedade, do nosso medo, da nossa angústia, das preocupações que nós temos com a vida. Ensina-nos a confiar em Ti, Senhor, em todos os momentos em que estamos vivendo. Alcance, Senhor, o coração aflito, alcance o coração também indiferente, Senhor, nesta manhã. Revela Cristo para nós. Ó Deus, mostre a grandeza do Teu Filho, mostre a grandeza do Teu amor. Pai, visite aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. Visite, Senhor, as pessoas dessa cidade. Abençoe o nosso país. Nós Te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Semanas anteriores, nós vimos o Abraão fazendo aquilo que Deus designou para que ele fizesse, no lugar onde Deus queria que ele estivesse, em Canaã. Nós vimos ele obedecendo a Deus, partindo para uma terra que ele não sabia para onde ia, profundamente
diante do desconhecido, diante daquilo que ele não tinha noção do que poderia acontecer com ele, e isto é fé. Fé é confiar na palavra de Deus e obedecer a Deus. Nós vimos isto semanas anteriores, há exato 15 dias. Nós vimos o Abraão plantando igrejas, construindo altares ao Senhor em uma terra estrangeira, reivindicando aquela terra ao Senhor. Nós vimos o Abraão invocando o nome do Senhor em Canaã. O que significa invocar o nome do Senhor? Significa orar, significa ler as Escrituras, significa cantar, significa adorar a Deus. E agora, nós vemos o Abraão enfrentando um dos seus primeiros desafios, provações. Porque uma fé genuína é uma fé que é provada. Uma fé genuína é uma fé provada por Deus. E Abraão já experimenta a sua primeira grande provação. E essa semana eu fiquei meditando e pensando, Deus sabe como provar cada um de nós. Deus sabe as áreas em que Ele precisa nos ensinar a confiar nele, a depender dele. E não há nada mais que atinge um homem do que isto aqui, a fome. Se fosse hoje, desemprego, portas fechadas, ausência de vendas, os negócios dando mal. E primeiramente eu já quero dizer a vocês, nós temos uma tendência de dizer que tudo vem do diabo, que tudo é o diabo. Ou nós dizemos o seguinte, talvez eu não ouvi a voz de Deus, talvez eu me equivoquei, acreditando que eu deveria sair de Ur dos Caldeus e ir para Balneário Camboriú, Canaã. Porque quando eu chego aqui, uma fome severa atinge esta terra. Eu me equivoquei. Mas vocês viram que não é nada disto. O Abraão obedece a Deus. O Abraão faz aquilo que Deus designa para ele fazer. E ele é aprovado. Fome naquela terra. E a grande questão que nós encontramos aqui é como que o Abraão vai reagir. Como que o Abraão vai reagir à sua grande provação? O que ele vai fazer? Será que o Abraão vai continuar construindo altares ao Senhor? Será que o Abraão vai continuar invocando o nome do Senhor? Será que o Abraão vai aprofundar a sua vida de oração, neste momento de provação, neste momento de fome, neste momento de escassez? O Abraão será um homem ainda mais quebrantado? Será que esta provação terrível surtirá o efeito que Deus deseja para cada um de nós, que é fazer de nós pessoas mais quebrantadas? Será que esta provação tirará do Abraão a autoconfiança? Será que isto vai produzir uma dependência no coração do Abraão em dizer, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória? Como que ele vai reagir?
Porque a diferença entre ser provado e ser tentado é esta. Ser provado, é Deus quem nos prova. E ser tentado é outra coisa, e quem nos tenta é Satanás. Deus nos prova, visando purificar a nossa fé, buscando extrair o que há de melhor na nossa fé. Na verdade, também Deus nos prova para ver o que há dentro do nosso coração. Vocês querem ver? Abre um quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 8. Deus está falando com os descendentes de Abraão, depois de tirá-los do Egito. E Deus faz uma recapitulação da caminhada deles pelo deserto. E olha o que Deus fala com o povo de Israel. Deuteronômio 8, versículo de número 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Nós temos um nariz um pouquinho empinado, né? Bem pouquinho, né? Ou não? Você conhece o seu nariz, eu conheço o meu. Isso aqui é graça, é amor. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Para saber o que estava no coração de vocês. Deus não precisa saber. Mas você precisa saber o que tem no teu coração. Se guardariam ou não os seus mandamentos. É isto. Agora Abraão está na terra prometida. E a terra prometida não é um paraíso. Se torna um pesadelo. E como que ele vai reagir? O texto diz que o Abraão foi para o Egito. Gênesis 12 e 10. Abraão foi para o Egito. E uma grande questão, queridos, quando você lê um texto da Bíblia, você precisa de fazer algumas perguntas para a Bíblia, para poder interpretá-la bem. Uma delas, quem foi que escreveu esse livro, o primeiro livro da Bíblia? Moisés. A segunda pergunta, quando foi que ele escreveu este livro da Bíblia? Ele escreveu este livro da Bíblia durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. E vocês lembram bem o que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e foram pelo caminho do deserto para ir até esta terra aqui que Deus havia prometido para o patriarca Abraão, diante das primeiras provações. O que esse povo queria fazer? Voltar para o Egito. Ah, Moisés, você nos trouxe para este deserto. Aqui não tem água potável. Aqui não tem comida, não tem supermercados, não tem fast food. Você nos trouxe aqui para nos matar, Moisés. Ah, Moisés, olha esse maná que Deus providenciou para a gente, que cai do céu todas as manhãs. Nós vamos ficar comendo essa comida de Deus até quando? Bom mesmo, Moisés, é quando nós tínhamos fartura de carne, de pães, de pepinos no Egito. Bom mesmo é quando nós éramos escravos de Faraó. Entretanto, Moisés, todo sábado e todo domingo tinha fartura de pão, nós podíamos fazer churrasco, nós podíamos beber à vontade, escutar as nossas músicas, viver do jeito que nós queríamos, e do jeito que Faraó queria. Entretanto, tinha carne lá, Moisés. Nós vamos voltar para o Egito.
voltou para o Egito, desceu para o Egito, na verdade. Ele não volta para Ur dos Caldeus, mas ele sai do lugar onde Deus queria que ele estivesse. E ele vai para o Egito. Do ponto de vista bíblico, ir para o Egito é deixar de confiar em Deus. É buscar refúgio nos homens no momento em que Deus te prova. É deixar de estar no lugar onde Deus mandou que você estivesse e fazer aquilo que Deus espera que você faça para buscar socorro nos homens. E como que o Abraão vai se comportar no Egito? Como? Até então, nós não tínhamos escutado nenhuma palavra dele. Ele não diz, até agora ele não falou nada. Mas as primeiras palavras que nós temos do Abraão são palavras de medo. Olha o que diz o texto no versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Nós temos acesso aqui à intimidade do casal. Nós somos transportados talvez para o quarto deles em uma tenda. E as primeiras palavras que o Abraão diz são essa: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Eu conheço muito sobre os egípcios. Eu estudei sobre eles lá em Ur dos Caldeus. E eu sei que eles são violentos. Eu sei que eles não respeitam o casamento. Eu sei que é uma sociedade pagã. Eu sei que eles são capazes de matar um homem por causa da sua mulher. E eu quero viver, Sara. Você sabe, Sara, eu quero viver. Então vamos fazer uma estratégia aqui. Você, a partir de agora, não é mais a minha esposa. Você é a minha irmã. Porque eu quero viver. Eu quero que eles me tratem bem. Eu quero que eles conservem a minha vida. Essa é a estratégia do Abraão. Porque a grande questão, queridos, é a seguinte: quando um homem perde a sua fé, ou ele declina a sua fé, quando essa fé esmorece, uma das primeiras coisas que acontece na vida de um homem, e de uma mulher também, ela perde a sua coragem. Porque o que faz a gente vencer o mundo é a nossa fé. E quando essa fé não é fortalecida com a comunhão com Deus, quando essa fé não é fortalecida com a oração, com a leitura das Escrituras, com a participação nos cultos, na vida comunitária da igreja, porque participar da igreja, da vida comunitária da igreja, é um dos meios de graça para a força da fé. Nós não vemos o Abraão aqui diante da fome, levantando nenhum altar a Deus. Nós não vemos o Abraão orando. Mas o que vemos é ele tomando as suas decisões sem pedir a Deus orientação, tomando as suas decisões e elaborando as suas estratégias para viver e sobreviver no Egito. E o resultado disto é ansiedade. O resultado disto é medo. O resultado disto é mentira. O resultado disto é chegar aos níveis mais baixos de expor a pessoa mais importante da sua vida, a sua própria esposa, para salvar a sua pele. Versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes
príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do Faraó. E o Faraó é um supremo rei, tudo que ele quer ele tem. E olha o que aconteceu. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Ninguém elogia as virtudes de Sara, que na perspectiva bíblica ela é um exemplo de mulher, pelas suas virtudes, não pela sua beleza. Porque a Bíblia fala que a beleza é vã e passageira, e de fato é. Mas as mulheres devem valorizar outros quesitos que a Bíblia apresenta, e a Sara é um padrão destes quesitos. Mas o mundo não olha assim. Tudo que o mundo vê é que os olhos podem enxergar. E tratam a Sara como um objeto, como um brinquedo sexual. E o Faraó leva Sara para o seu harém. Nada aqui sugere de que ela dormiu com o Faraó. Por quê, queridos? Porque o texto diz, no versículo de número 17, olha o que a Bíblia diz: porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas. Este aqui é o clímax do texto. Deus intervém. Até então Deus está ausente aqui na narrativa. Até então o nome de Deus não aparece. Entretanto, Deus não está ausente quando nós acreditamos que Ele está. Deus invade os haréns do Egito. Deus invade o palácio do Faraó. E Deus julga o Faraó. Por causa de Sara. Porque o propósito de Deus não pode ser interrompido. De maneira nenhuma o propósito de Deus será interrompido por causa do pecado do homem. Você se alegra com isto? Do fato de Deus intervir na sua vida? Do fato de Deus às vezes enviar uma enfermidade a você? Do fato de às vezes Deus fechar uma porta de emprego para você? Você não agradece a Deus por isto? Pelas intervenções de Deus, que muitas vezes não são indolores. As intervenções de Deus às vezes traz dor. Mas é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é o brado de Deus contra o pecado do homem. Porque Deus precisa preservar esta mulher. Deus precisa preservar este homem. Deus precisa preservar este casamento. E por amor, e por bondade e por misericórdia, Deus intervém na casa do Faraó. E tudo o que acontece aqui é apenas um prenúncio do que Deus irá fazer 400 anos depois. Para retirar o seu povo do Egito, Ele enviará 10 pragas ao Egito por causa do povo dele. Eu já quero adiantar algo para vocês. Deus tem ciúme do seu povo. Deus tem ciúme da sua igreja. O mundo pode oprimir a igreja e Deus pode permitir por um instante. Mas a igreja de Jesus Cristo é a menina dos seus olhos. Agora, em troca da Sara, o Faraó cuida bem de Abraão. Imagina a cena: soldados entram na sua casa, levam a sua esposa e em contrapartida dá ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Se você correr um pouquinho o filme, Agar surge aqui. A mulher em que o Abraão vai, por sugestão da sua esposa, deitar com ela, dormir com ela, para dar um filho para ele.
Ela é egípcia. Era uma escrava. Surge daqui. Jumentos e camelos. O Abraão está sem a sua esposa. O Abraão perdeu a mulher da sua juventude. Destruiu o seu casamento. Mas ele tem ovelha, jumento, boi e gente para trabalhar para ele. Porém, o Senhor puniu Faraó. E repreendeu Abraão. Olha o Faraó, como que Deus repreende o Abraão. Deus repreende o Abraão usando o ímpio Faraó. Porque esta é a questão. Quando a igreja de Jesus Cristo deixa de ser sal da terra e luz do mundo, a sociedade em volta diz: vocês não andam à luz do que vocês professam. E é legítimo. Quando o padrão da igreja cai, o mundo olha para nós e diz: o que é isso que vocês fazem? Olha as perguntas que o Faraó faz ao Abraão. O que é isso que você fez comigo? Vocês lembram do chamado do Abraão? Abraão, vá, porque através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O Abraão vai para o Egito e ele não leva a bênção para o Faraó. Por causa dele, Deus envia pragas para a casa do Faraó. Olha o que ele diz: por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que você mentiu para mim? Aqui está, queridos, o Faraó não conhece a Deus, mas ele repreende um homem que supostamente diz conhecer a Deus. O Faraó que não conhece a Deus tem a lei de Deus gravada dentro do seu coração e da sua consciência, e ele sabe que pecar, que mentir é pecar. Porque as nações lá fora, os povos lá fora, que não têm o conhecimento especial de Deus, que é Jesus Cristo, eles têm a lei de Deus gravada dentro da sua consciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz que no dia do juízo final, eles serão indesculpáveis diante de Deus, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas recusaram-se a se dobrar diante do Criador. O Faraó sabe que mentir é pecado. Abraão, você mentiu. Terceira pergunta. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Mas eu não posso tê-la. Porque eu não posso cometer o pecado do adultério. A lei de Deus gravada na sua consciência. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Que coisa triste. Eu estive, se não me engano, com o Renan, não sei se foi com o Renan lá em Campinas, num congresso do Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, não sei se foi com o Renan, foi com o Kleber, não lembro que ano que foi, em que teve um pastor do México que veio pregar nesse congresso, e ele disse que tem um país da América Central, não é a Costa Rica, não sei se é Guatemala ou El Salvador, que é o país que tem o maior número de evangélicos do mundo por
percentual. Eu não lembro o nome da capital de El Salvador. São Salvador, né? Existem igrejas em São Salvador que tem 200 mil membros. Lá tem empresas de evangélicos, mercados de evangélicos, o prefeito é evangélico, o presidente do país é evangélico, e ele disse o seguinte: o pastor de uma das maiores igrejas em células do mundo, eu esqueci o nome dele, eu li os livros dele, que ele chegou à constatação de que a igreja em São Salvador, a cidade, na verdade, se tornou pior depois da explosão da sua igreja, que tinha mais de 200 mil membros. A corrupção não diminuiu. A selvageria na cidade não diminuiu. E as igrejas aumentou o número de membros. Está aqui. Chamados para ser sal da terra, luz do mundo. E ela se torna um mal à cidade e ao país, porque elas deixam de ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque, queridos, basta um momento em que nós deixamos de confiar em Deus, de que Deus é o nosso sustento, de que Deus é o nosso auxílio, de que Deus é a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, para que nós nos associamos e nos tornamos piores do que os ímpios. Vai embora, Abraão. E Faraó, versículo 20, deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam. Escolta esse homem, sai com ele daqui, manda ele embora. Quando chegar nos limites do país, vocês mandam ele embora e voltem. A ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. À luz disto, eu quero extrair algumas lições para nós. A primeira delas, queridos, nós seremos provados por Deus. É certo disto. E não importa o meio, Deus sabe como provar você para torná-lo melhor, não para torná-lo pior, mas para ensiná-lo a ser humilde, a ser dependente dele, a confiar nele somente. Deus nos prova para extrair o que é de melhor. Satanás nos tenta para produzir o pior em nós. E a grande questão é como nós iremos sair das provações. Esta é a grande diferença. Se nós sairmos mais quebrantados, santos, nós teremos sido aprovados na nossa provação. Se no meio da provação nós agirmos como ímpios. E a grande questão é essa: como que os cristãos reagem ao desemprego, à crise econômica no Brasil? Como os cristãos reagem às dificuldades? Será que nós reagimos diferentes das pessoas do mundo? Como que um ímpio reage quando tudo está mal para ele? Como um cristão reage diante das suas dificuldades e das suas lutas? Esta é a questão que Deus quer nos ensinar a partir desse texto. Segundo lugar, Deus não aprova nenhuma estratégia humana para que o seu povo viva neste mundo. O jeitinho brasileiro, a ideia de que os fins justificam os meios, a ideia da filosofia pragmática, em que você despreza o que é verdade e se preocupa com o que dá certo.
Sara, vai dar certo a nossa estratégia. Você não é mais a minha esposa, é minha irmã. Eles vão me tratar bem. Eu vou conseguir comprar bastante comida no Egito. Engana bastante eles, tá bom? E aí quando eles acreditarem que você de fato é minha irmã, eles vão negociar comigo. A gente compra comida e a gente volta para a terra de Canaã e está tudo certo. Não! Nós vivemos pelo que é certo. Nós vivemos pela verdade. Nós seguimos a verdade. Nós seguimos Jesus Cristo. Nós seguimos o autor da vida. Nós seguimos aquele que prometeu cuidar de nós. Portanto, nós somos o povo da verdade e não o povo do que dá certo. Terceiro lugar. Se você caiu, se você fracassou na sua fé, se você tem dificuldade de confiar em Deus nas horas difíceis, e já tomou decisões equivocadas, este não é o teu fim. Deus não abandona você. Está aqui o pai da fé, Abraão. Versículos anteriores, ele está plantando igreja, ele está construindo altares, ele está orando, ele está cantando, ele está levando os cananeus ao conhecimento de Deus. E um pouquinho depois, o Abraão está indo para o Egito, vendendo a sua mulher, no altar do pragmatismo. E um pecado chama outro, e quanto mais a gente vai saindo de perto de Deus, mais a gente vai se envolvendo com o pecado. Você precisa crer na misericórdia de Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe que você não é um herói. Deus sabe que você não é feito de ferro. Deus estende a sua misericórdia, e a sua misericórdia é como um oceano, é inesgotável. Deus intervém na vida dos seus filhos. Ele vai intervir na sua. Quarta lição. A fé que nos protege no mundo é uma fé que é alimentada com oração, com a palavra de Deus, com a participação nos cultos, com a expressão comunitária de se encontrar com os irmãos e não estar sozinho. Porque quando Deus nos deixa sozinhos, queridos, como Abraão esteve aqui, nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Eu preciso de você. Se você deixa de vir ao culto, você sabia que isso dói em mim, no meu irmão aqui? Porque, queridos, nós somos como brasas e nós pegamos fogo quando nós estamos juntos. E você fortalece a minha fé. Eu fortaleço a tua fé. O Abraão abandonou os altares e foi para o Egito. Agora, permita terminar com isto. O herói dessa passagem não é o Abraão. Vocês viram isto. Aliás, o Abraão não tem os pés de barro. Como nós dizemos que os nossos heróis têm os pés de barro. O Abraão é como eu e você, todo feito de barro. É a graça de Deus nele que o habilitou para se tornar o que ele se tornou. Porque o herói desta passagem é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo também, no começo do seu ministério, como o Abraão, foi jogado no deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passou fome. Ele experimentou uma fome severa no deserto.
E Satanás chegou diante dele e disse: vamos ver como é que você vai sair. Se você de fato é o Filho de Deus, você não pode passar fome, porque é ilógico dizer que os filhos de Deus são provados. É ilógico acreditar que um filho de Deus enfrente o desemprego, enfrente uma crise, quebre a sua empresa. Isso não pode acontecer nunca com o Filho de Deus. Foi o evangelho de Satanás nos ouvidos de Jesus, e é este o evangelho que Satanás continua anunciando até mesmo nas igrejas. O Senhor Jesus Cristo tinha poder para transformar pedras em pães, mas ele, submisso à vontade do seu Pai, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: pedras com Deus é melhor do que pães, muitos pães sem Deus. Pedra com Deus é melhor do que pães sem Deus. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus Cristo é superior ao Abraão, porque o Abraão quis usar a sua esposa, abandonar a sua esposa, para salvar a sua própria pele. O Senhor Jesus Cristo pegou nós que somos a sua noiva, e para salvar-nos, ele morreu no nosso lugar. E por causa disso nós temos a certeza profunda de que ele não vai nos abandonar. Nós temos um noivo, a igreja tem um noivo que morreu por ela e que jamais irá abandoná-la em circunstância alguma. E é neste momento em que você está vivendo, de provação, de dificuldade, e você pode dizer: o que eu devo fazer, pastor? Eu estou passando necessidade, eu preciso tomar uma decisão. A minha esposa espera que eu tome uma decisão. Aliás, os homens são impulsionados a tomar decisões, espera que eles façam isto. Eu digo para você nesta manhã: construa mais altares no seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Aprofunde a meditação na obra da cruz. Ore mais, jejue mais, leia mais as Escrituras, porque o Senhor cuida de você. Não é a terra A ou B, não é o lugar onde tem trabalho, não é o lugar onde está a riqueza do mundo. O nosso sustento é Cristo. É Ele quem cuida de nós. O que Abraão deveria fazer? Isto. Escute. Nem todos de Canaã saíram de Canaã quando veio a fome. Eles continuaram lá na terra deles. E era isso que Abraão deveria ter feito. Aprofunde. Aprofunde a tua vida espiritual. Se acerte com Jesus. Medite mais no Evangelho. Na história deste noivo glorioso que desceu dos céus e se apaixonou por uma noiva feia, rude, cheia de defeitos, e pegou ela para si, pagou o preço pela vida dela. E hoje Ele está santificando esta noiva para um dia possuí-la por completo, adornada, sem nenhum pecado. É isto. E os medos, as ansiedades se dissiparão. Abraão teve medo quando ele deixou de construir altares e invocar o nome do Senhor. Se esta é a tua realidade, agora é o momento de você conversar com teu pai e dizer: Senhor,
aprofunde a tua obra no meu coração, para que o medo vá embora. Amém? Feche os teus olhos. Vou dar alguns minutos para você orar. Pai, nós todos somos submetidos a tantas coisas, todos os dias, todas as semanas, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, tira o nosso medo, Senhor, tira a nossa ansiedade, produza esta fé inabalável nas Tuas promessas, produza santidade também no nosso coração, tirando de nós o medo, tirando de nós, ó Deus, a concessão com os valores do mundo. Faça-nos um povo santo, um povo verdadeiro, para a Tua glória e louvor, para que possamos abençoar essa cidade, Senhor, abençoar as pessoas que nos cercam. É a minha oração, em nome de Jesus.